Eu queria ler um texto com vocês que está em 1 Pedro, tá certo? Capítulo 2, versos 11 e 12. Eu vou ler e logo em seguida a gente vai estar orando, tá ok? Amados, eu os advirto, como peregrinos e estrangeiros que são, a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Assim mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando Ele julgar o mundo. Oremos. Pai amado, Santo Deus, queremos Te adorar, queremos Te glorificar, queremos Te bendizer, Te agradecer, Deus, porque Tu és um Deus que não falha, Tu és um Deus que sempre está presente, um Deus que mesmo em meio a essa circunstância que estamos vivendo, que estamos inseridos, Senhor, Tu sempre estás cuidando de tudo, nos dando direcionamentos, nos salvando, Pai, guardando, Senhor. Quero Te agradecer por essa noite, por esse culto, nos ajuda, Senhor, realmente a entendermos e a recebermos mais de Ti. Peço, Pai, especificamente pela palavra que vai ser ministrada, que em nome de Jesus, Pai, o meu eu, Pai, o Álvaro que está aqui seja esquecido, mas que seja apenas o Teu Espírito Santo, Pai, que habita em mim, que seja fluir nessa noite, ministrando o que o Senhor tem aqui, Pai. Em nome de Jesus, amém. O nome dessa mensagem, eu dei o nome de Do Mundo para o Mundo. E aqui eu vou explicar um pouco o porquê desse tema. Se você está online, eu quero fazer aquele velho desafio que eu gosto sempre de fazer. Se você puder, escreve aí, tá bom? Nos comentários, do mundo para o mundo, e vocês vão entender o porquê que eu estou falando desse tema, porquê que eu vou falar um pouco sobre isso. E aqui, eu quero falar um pouco para vocês sobre essa carta, sobre 1 Pedro, na verdade. O contexto, eu vou falar bem brevemente para a gente não se estender, mas é uma carta onde Pedro, que escreveu, ele incentiva os cristãos daquela região a estarem ali firmemente, perseverando e permanecendo em meio às tribulações, perseguições que haviam naquela cultura regente. Então eles precisavam responder à pressão que eles recebiam por as pessoas não concordarem com os estilos de vida, não concordarem com aquilo que eles pregavam, a ceia, etc. E eles precisavam se manter firmes mesmo às dificuldades, às situações externas. Então a cultura vigente daquele local, daquela região, desprezava os cristãos ali presentes. Então essa carta é basicamente um incentivo aos cristãos contra a fidelidade em meio à pressão, na perseguição e nas dificuldades. E aqui eu vou trazer 2 pontos para vocês, 2 pontos rápidos e práticos, e eu quero realmente te desafiar a você, se puder, tomar nota, você está aí junto, crescendo e aprendendo junto, e a gente está aqui desenvolvendo esse tema e crescendo como corpo. O primeiro é, a nossa cultura é a do céu. Se você puder guardar essa frase, nossa cultura é a do céu. E eu vou repetir de novo para você estar aí guardando, a nossa cultura é a do céu, e eu vou explicar o porquê que eu falo isso. No verso 11, ele começa assim: amados, eu os advirto como peregrinos e estrangeiros, e aqui eu vou parar só nessa frase, peregrinos e estrangeiros. E aqui eu quero falar um pouco para vocês sobre o que é ser peregrino e o que é ser estrangeiro. E talvez você pense, caramba, Álvaro, eu já sei o que é, mas eu quero que você preste atenção para a gente desenvolver aqui um pensamento bem interessante. E por isso que eu falo aqui, o ponto 1 é, nossa cultura é a do céu. E talvez vocês perguntem, a gente tem muitas especulações, todo mundo tem uma ideia do que é cultura, mas eu vou trazer uma definição resumida e prática do que é uma cultura. Cultura é conjunto de padrões de comportamento, crenças, conhecimentos, costumes e etc., que distinguem um grupo social. E aqui, para a gente exemplificar de uma forma bem prática, a gente que é paraibano, nordestino, a gente tem uma cultura específica de comer comida de milho. E já o pessoal lá do sul, os gaúchos, eles não vão ter isso muito latente na realidade deles, não é cultural deles fazer isso. Então, quando o gaúcho vem para cá, ele acha estranho a gente ficar aí no mês de junho comendo comida de milho com força. Talvez não goste, não tenha vontade de comer, porque isso é diferente daquilo que eles vivem. Mesma coisa, são ritmos musicais, são danças, são opiniões. Existem as culturas que definem a sociedade, seja ela política, seja ela regional, seja as microculturas de sociedade, de pensamentos, de religião, o que for. Mas existem as culturas e elas são atribuídas a grupos específicos que são unidos, eles são unidos por uma gama de interesses que os correlacionam. Então, quando
Pedro adverte e diz assim: vocês são peregrinos e forasteiros. Na verdade, há uma uma construção de um contexto por trás apenas de citar peregrinos e forasteiros. Quando a gente vai para Filipenses 3, verso 20, é um versículo bem conhecido, muita gente já conhece, diz assim: a nossa cidadania, porém, está onde? Nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, um Senhor, Jesus Cristo. É muito interessante que a partir do momento onde eu e você aceitamos e entendemos o sacrifício feito na cruz, a regeneração, a reconstrução, a redenção, aquilo que nós passamos a caminhar, a viver a salvação, a Nova Jerusalém, tudo aquilo que nós iremos a viver, quando entendemos e temos a concepção e a percepção em nosso coração daquilo que iremos viver, que nos espera. Entendemos o que é santidade, entendemos o preço da cruz, entendemos Cristo morto, ressurreto, a contemplação de tudo aquilo que foi prescrito, daquilo que foi professado e que aconteceu na vida de Jesus Cristo, e o que isso impele na nossa vida. A partir desse momento que eu tenho convicção que o Evangelho do Reino, o Evangelho da cruz, o Evangelho de Jesus Cristo está em minha vida, aí sim, agora eu, Álvaro, eu não tenho mais a cidadania mundana, a cidadania terrena, eu não tenho essa cidadania daqui, porque éramos nós cidadãos com Deus, a partir da queda nós fomos ali repartidos, separados, houve uma cisão, e então a partir da cruz de Cristo, a reconciliação, nós agora voltamos à nossa cidadania, passamos ao nosso processo de regeneração. E aqui algo muito interessante, eu queria ler, a gente vai ler bastante aqui 1 Pedro, pelo menos do 1 ao 3, então se prepare que eu vou citar bastante o contexto a qual esse texto está envolvido, está inserido. Em 1 Pedro 1, verso 3 ao 5, diz o seguinte: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por sua grande misericórdia. Ele nos fez nascer de novo, ou seja, nós fomos restaurados, reconstruídos, novas feituras, nova construção. A partir disso, digamos que o nosso passaporte aí foi jogado fora, um novo passaporte com carimbo dos céus. Por meio da ressurreição, este é o meio da nossa nova cidadania. Dentre os mortos, e agora temos uma viva esperança, e uma herança imperecível, pura, imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês no céu, a glória eterna, estar com Deus para sempre. Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com seu poder, até que recebam essa salvação, pronta para ser revelada nos últimos tempos. O final que nós sabemos e aguardamos, né, com tanta ansiedade e alegria. E aqui, ainda sobre forasteiros e peregrinos, ele diz: ei, eu os advirto, ei, presta atenção, vocês que são de fora. E é muito interessante, quando temos a convicção que somos de fora, a nossa ótica ela muda. A nossa ótica ela passa a ser transfigurada, ela passa a ser transformada. E ele direciona: vocês são peregrinos e são forasteiros, então por isso, ele diz o quê? Mantenham a distância dos desejos carnais que lutam contra a alma de vocês. E aqui é muito claro o que ele quer dizer assim. Veja só, o povo a qual ele escrevia, em sua maioria em Roma, passava ali por diversas perseguições. Então eles podiam murmurar, eles podiam achar ruim pelas provações, podiam achar ruim tudo que estava acontecendo, mas ele diz: olha, se lembra, vocês não são cidadãos daí, vocês são do reino, vocês são dos céus. Então se afasta, não se apega a isso que está martelando na sua mente, esse pecado que está batendo aí na sua porta, a esse pensamento de murmuração, de tristeza, apatia, mas foca naquilo que você é, naquilo que você carrega. Aquele que vive uma vida abraçada aos desejos carnais, nada mais do que anula a presença peregrinal que ele carrega. Nossa chamada é para sermos cidadãos dos céus, carregando a ética, o caráter, o posicionamento, o entendimento e a chamada. Nós somos os embaixadores, nós somos os representantes. E por sermos assim, termos a cidadania, por termos essa convicção,
a nossa ótica ela nunca pode ser normal aquilo que acontece ao nosso meio. A nossa ótica ela nunca pode ser conivente, ela nunca pode ser indiferente. Nós nunca poderemos estar conformados com a realidade que nós estamos inseridos. Nós não podemos agir com a frieza, nós não podemos agir desta forma. É interessante, eu quero fazer uma leitura que também está em 1 Pedro, até que a gente chegue no 2, que diz o seguinte, 1 Pedro 6, eu até já preguei sobre esse texto. Portanto, 1 Pedro 1, 6, alegre-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que a sua fé, ela é autêntica, como o fogo prova e purifica o ouro. Assim sua fé está sendo experimentada e ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia que Jesus Cristo for revelado. O fato de permanecermos distantes desses desejos carnais, permanecermos firmes em meio às provações, permanecermos ali completamente focados, centrados, com nossos olhos à cruz, isso faz com que a nossa vida continuamente, na verdade, seja ali refinada, como o ouro é refinado. E dia após dia, enquanto permanecermos firmes, coerentes e corretos com aquilo que nós somos e carregamos, com o nosso passaporte, nós continuaremos crescendo e glorificando o nome de Deus. Quando a gente é pressionado, ou quando a gente está em alguma situação de desconforto, é muito fácil a gente realmente começar a se esfriar, a começar a errar. Isso acontece muito claramente, eu acredito, na quarentena, todo mundo em casa, na frieza que às vezes assola, os pensamentos, as dúvidas, os devaneios. Mas quando lembramos quem somos, quando lembramos o que carregamos, em nós sempre tem que queimar um desconforto pelo que acontece. Em 1 Pedro 1, quando a gente vai para o 14, 15, ele diz agora assim: sejam filhos obedientes, não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo que fizerem, como é santo aquele que o chamou. Aquele que é forasteiro, aquele que é peregrino, nós que somos cidadãos dos céus, nós temos que viver em santidade e buscar viver uma vida que honre o nome de Cristo. Como eu falei, talvez o gaúcho, ele se incomode um pouco com a nossa necessidade de comer um pouco aquela comida de milho. Como cristãos autênticos e verdadeiros, nós iremos nos incomodar realmente e de fato vai arder o nosso coração quando encontrarmos pessoas ao nosso redor, situações ao nosso lado, em nossa vida, em nosso meio, nosso trabalho, na sociedade, que seja completamente destoante à verdade bíblica, à verdade que Cristo revelou. Isso vai gerar em nós o desconforto, porque aquilo é diferente da cultura do reino que nós estamos carregando e que nós viemos para trazer e mostrar, e em nome de Jesus implementar a todos. E aí, eu quero trazer o segundo ponto para você. O primeiro ponto, não sei se você vai se recordar, a nossa cultura é a do céu, onde aqui, de forma bem sucinta, eu trouxe para você um pouco sobre essa nossa realidade de forasteiro e de peregrino. E agora eu quero trazer o segundo ponto, que é a nossa vida é para a glória. Se você puder comentar aí, a nossa vida é para a glória. E aqui nós vamos para o segundo verso desse versículo, onde a gente vai agora se estender um pouquinho mais, a gente vai bater um papo maior. E diz o seguinte: procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Assim, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando Ele julgar o mundo. E o que é uma vida exemplar? O que é viver essa vida exemplar? É muito interessante quando a gente vai para Filipenses 3:18, diz que há muitos que vivem ainda como inimigos da cruz. Há muitos que ainda estão aí, meus irmãos, que estão perdidos, que estão aí
sem saber o que fazer de suas vidas, preenchidos com o maior vazio existencial que existe. Existem muitas pessoas que não conseguem entender e não conseguiram ainda ver, ou talvez ainda não ouviram porque ninguém foi pregar, que há um Deus que salva, restaura, um Deus que ama, um Deus que cuida, um Deus justo e um Deus de transformação. E quando sabemos e entendemos, percebemos, que há muitos que ainda vivem como inimigos da cruz, e que o mundo jaz do maligno, passamos a entender que muito do que nós estamos vivendo ao nosso redor, na verdade é fruto de quando o pecado, o parasita, ele entra em nosso meio, em nossa sociedade, em nossas vidas e deturpa a realidade. Porque, meus irmãos, vivemos em um meio, uma sociedade onde cada dia mais estamos vivendo dias ainda mais difíceis. Estamos caminhando para dores maiores, medos maiores. Cada vez mais o número da depressão multiplica, jovens ansiosos, crianças tristes, famílias perdidas, divórcio. Estamos caminhando cada vez mais para uma digitalização dos relacionamentos. Estamos caminhando cada vez mais para uma frieza de vida, onde as pessoas estão cada vez mais frias, sem sentimentos. Isso tudo é fruto de uma realidade, de uma essência que foi perdida. E nós estamos aqui como peregrinos e forasteiros, aqueles que não são daqui, que estão de passagem, para mostrar que aquele que é chamado e filho de Deus, é chamado para viver uma vida de paz, bonança, transformação, amor. Nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui não para apenas ser salvos. Nós estamos aqui para viver essa salvação em santidade, transformação e exercer o ministério, o chamado que Deus nos faz, a comissão que Ele nos impele. Nós não estamos aqui apenas para receber as boas novas, botar no nosso bolso e apenas continuar a nossa vida com completa e total indiferença à realidade do nosso meio. Nós não estamos aqui para sermos apáticos em meio a uma geração que já é indiferente. Nós não estamos aqui, meus irmãos, para sermos luzes apagadas em uma geração que já está completamente cheia de trevas. Nós não estamos aqui para destilar ódio em uma geração que já vive permeada de ódio. Nós não estamos aqui para sermos mais um ou mais uma que permanece calado em meio a uma multidão que apenas fala de problemas e acusações. Nós não estamos aqui, meus amigos, como peregrinos e forasteiros, para nos entrarmos nessa cultura mundana e calarmos a nossa boca e vivermos como se tudo que está errado ao nosso redor fosse comum e fosse normal. Nós não estamos aqui de forma alguma para sermos aqueles que destoam da verdade, daquilo que está sendo pregado e falado, e agir como se nada tivesse acontecido. Nós não estamos aqui. Nós não fomos convocados para estarmos aqui, neste mundo. Como eu falei, o tema da mensagem é do mundo para o mundo. Nós fomos retirados deste mundo, mas nós fomos chamados para este mundo, para transformar este mundo com a luz das boas novas do Evangelho. Nós não estamos aqui, eu quero deixar muito claro para você, para vivermos uma vida conformada, uma vida apática, uma vida sem luz e sem razão. E aqui eu quero trazer para você, porque a gente quando vai falar sobre o que é viver uma vida de fato direcionada, o que é viver uma vida de fato apegado ao Senhor, o que é de fato viver uma vida entregue aos pés da cruz, a gente vai falar muito sobre não mentir, sobre lascívia, a gente vai falar sobre pecados de corrupção, mas eu quero trazer para você uma vivência, porque o texto fala, procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Agora veja só, eu como eu, pessoa, indivíduo, agora quando junto aqui, Natanael, junto o pastor, junto Daniel, a gente junto e vira um corpo. Agora não somos apenas eu sozinho, mas somos a igreja. A igreja que vive de maneira exemplar no meio daqueles que não creem. Talvez eu não impacte a sociedade sozinho, mas talvez eu impacte o meu meio sozinho. Temos um grande chamado a
vivermos de uma maneira exemplar e carregarmos essa verdade tão linda, tão verdadeira e tão forte, e que transforma e muda. Uma vida exemplar é uma vida que expressa a graça de Deus. Uma vida exemplar, meu amigo, é uma vida que expressa o amor salvífico. Uma vida exemplar é uma vida que mostra o Evangelho de Cristo. Uma vida exemplar é uma vida que declara as boas novas. Uma vida exemplar é uma vida que vive em santidade. Sejam santos porque eu sou santo. Uma vida exemplar é uma vida que não aceita as máculas do mundo. Não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Sabe quando a gente vê algumas construções, algumas obras, ou quando lança alguma marca e diz assim, tem o selo de aprovação. Estar conforme algo é você ter aquele selo de aprovação, você está dentro daquilo. Se você é um forasteiro ou um peregrino que vive igual ao mundo, você tem um selo de mundo no seu coração, na sua vida. Porque você é igual? Será que de fato, na verdade, você foi transformado e viveu essa verdade? Será que você foi um dia realmente impactado de tal forma que o meio que você está lhe incomoda? Uma vida exemplar é uma vida que não aceita o jovem viciado. Uma vida exemplar é que não aceita a prostituição e entende que o corpo é templo do Espírito Santo. Que não aceita a lascívia, que não aceita a idolatria, que ela é tão presente em nosso meio, presente e muito constante. Infelizmente, eu estava até lendo um livro que fala que todo mundo tem que lutar com pelo menos um Deus, com D minúsculo, que sonda ali o seu coração para tirar o foco de Deus. Uma geração que não vive em conversas tolas, que não deve ver assim, que não professa as palavras amaldiçoadoras, que não aceita apatia, que não aceita a indiferença com o perdido. Será que você ainda tem o amor pelas almas perdidas? Será que ainda sente esse desejo de sair por aí pregando para a sua família, pregando na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho? Ou será que estamos acomodados com a situação em que ainda estamos, onde achamos que as pessoas nunca vão conhecer a verdade através de você? Eu quero te dizer, esse texto de hoje, ele fala para você, que se você vive como aqueles que creem, você vai mudar a realidade que você está. Uma geração que não aceita a frieza do coração, que não vê o menino da rua que mendiga o pão e acha isso normal, porque, meu irmão, se nós somos cidadãos dos céus, onde nós voltaremos e onde nós estamos, não há fome, não há medo, não há temor, não há tristeza, apenas há uma vida de glória em glória, de bonança, paz e amor. Então tudo isso que destoa dessa verdade, que nós saímos e vamos voltar, tudo isso é diferente da realidade que nós carregamos como cidadãos, que não age com indiferença quanto aos desfavorecidos, os esquecidos, os marginalizados, aqueles que estão à margem da sociedade, aqueles que estão nos corredores escuros, aqueles que muitas pessoas nunca nem olharam para dizer bom dia ou boa tarde. Um cidadão, um crente exemplar, que não age indiferença com a mulher violentada pelo marido, que não age com indiferença com as crianças vendidas, que não fecha os olhos para a necessidade dos ribeirinhos, que não esquece dos sertanejos sofridos do sertão, que às vezes não tem nem água para beber, que não é indiferente com a discriminação racial, que não acha correto e normal a homofobia, que seleciona pessoas por pecado, não. Quando carregamos a cultura do reino, quando carregamos a nossa cidadania verdadeira, nós passamos a sofrer e a ter tristezas, por entendermos a situação que o mundo está. E por que eu falo isso tudo? Porque às vezes esquecemos que ser cristão não é só viver o óbvio, é olhar também para o meio e para a sociedade.
é olhar para a cultura que você está inserido. E a cultura do reino, ela tem que ser aplicada, e ela tem que agir e fazer essa transformação. E nós somos esses agentes, nós somos essas pessoas que são chamadas a viverem e a fazerem isso. E aqui não é sobre imposição, não estou dizendo para você impor nada na vida de ninguém, na realidade, não é isso. Mas como esse texto fala de forma muito linda, de forma muito sucinta, através de influência. Assim mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando eles julgarem o mundo. E nós precisamos carregar essa verdade, ainda que como esse povo desse texto sofreu perseguição, sofreu dificuldades, de alguma forma esteja aí passando por diversas provações, mas a verdade é que nós saímos do mundo, mas nós continuamos pregando para esse mundo. E o Evangelho é a representação da cultura do reino que precisamos estampar para todos. O eu forasteiro, o nós que é corpo, e nós juntos, como corpo, que somos agentes de transformação e de mudança, onde nós estamos inseridos e onde nós estamos vivendo. E por eles contemplarem o nosso comportamento correto, ainda que hoje você seja criticado por fazer algo que você entende que é certo, no futuro será muito bem provado e mostrado que aqueles que seguem literalmente o que a palavra nos ensina, a palavra da verdade, do reino do Evangelho, que valerá a pena. Quando vamos para 1 Pedro, de novo, agora só que capítulo 3, 14 e 15, passamos um pouco daquilo que lemos. Mas ainda que sofram por fazer o certo, vocês serão abençoados. Portanto, não se preocupem e não tenham medo de ameaças. Em vez disso, consagrem a Cristo como o Senhor de sua vida. E se alguém lhes perguntar a respeito de sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-la. Os campos estão aí para serem pregados, mas faltam pessoas para pregar. Faltam influenciadores da nossa geração. E se um dia você, entendendo e segurando essa sua cidadania, entendendo seu sacerdócio, esse embaixador que você é, questionarem o porquê que você vive assim, X ou Y, porque você se guarda, por exemplo, no casamento, você vai poder dizer que a razão da sua esperança é saber que existe um Deus, que é o governador de tudo e de todos, e que cuida das nossas vidas, e que nos ensina a vivermos com integridade, com caráter, com respeito, com amor, com um senso de justiça, e que nós venhamos a sempre responder que a razão da nossa esperança é porque Cristo morreu numa cruz por todos nós, e estaremos de glória em glória, juntos, vivendo uma eternidade em paz, em amor, onde essa cultura mundana, onde nós estamos aqui inseridos, isso passará. E a cultura que carregamos e que talvez não vejamos e vivamos com integralidade, mas que sabemos que ela existe, fará parte 100% das nossas vidas. Eu queria nesse momento orar pela sua vida. Eu não sei em que ponto essa mensagem ela falou ao seu coração, mas a nossa cultura é a cultura do céu, e por ela ser a cultura do céu, por entendermos tudo, nós vivemos uma vida para a glória de Deus. Eu não sei quais são os desafios que você tem no seu dia a dia, eu não sei qual é a realidade da sua rotina, do seu cotidiano, eu não sei onde você está inserido, eu não sei realmente a sua realidade de vida, eu não sei se você não entendia muito bem até então o que é você viver uma cultura, a cultura do reino, mas se a minha oração pudesse ser resumida em algo, hoje,
era que o desconforto por enxergar uma geração em um meio diferente daquilo que Deus espera de nós, traga em nosso coração um inconformismo que vá além de nós mesmos. Seja ele com pecados, sim, atitudes, ações, erros encontrados em nosso meio. E eu quero orar por você nessa noite, que quer viver algo a mais, quer se entregar um pouco a mais, quer viver essa cultura, quer realmente agir, e muitas vezes se questiona. Ontem eu estava conversando com uma amiga: Álvaro, eu quero fazer algo. Álvaro, eu quero viver algo diferente. E a gente conversou um pouco, eu falei um pouco sobre minhas perspectivas, ela comentou um pouco, mas a verdade é que nesse tempo a gente está muito parado. Então, o que é que nós podemos fazer para trazer essa cultura, esse evangelho que penetra nessa cultura mundana e ver o nosso mundo, ver a nossa realidade melhor? O que é que nós podemos fazer? Quero orar por você que ouviu essa palavra, que recebeu e entendeu que é tempo de sair um pouco do comodismo, do conformismo, que entendeu que é tempo de olhar mais para o próximo, olhar mais para a vida coerente com aquilo que Deus nos impele e nos chama. E que possamos sair daqui, meus irmãos, fervorosos. Que ao desligar essa câmera e você sair aí do link do YouTube, saiamos daqui fervorosos, com a nossa mente completamente impactada e com nossos joelhos caindo direto para o chão, para orar por todos os perdidos, os inalcançados, os abandonados, os que sofrem, os que choram, e que muitas vezes estamos mais preocupados nesse tempo que estamos vivendo, se a loja X ou Y vai abrir para comprarmos algo que queremos, enquanto tem pessoas que estão querendo apenas algo para comer. Enquanto estamos mais preocupados se nós vamos para o céu, viver a glória eterna, enquanto tem pessoas que já estão caminhando e indo para o inferno. Enquanto nós estamos tão acomodados com a realidade tão confortável de uma vida tão boa, enquanto pessoas estão talvez ali só esperando você ir lá e pregar essa verdade e falar dessa transformação que você leva consigo, nós fomos incumbidos de levar essa mensagem da reconciliação. Essa é a nossa chamada, essa é a nossa comissão. Quero orar pela sua vida nesse momento e que possamos sair daqui transformados. Pai amado, Santo Deus, é com muito temor, Senhor, que entramos na Tua presença, por entendermos, Deus, a grandiosidade de quem Tu és, a beleza do Teu plano, Pai, a beleza, Pai, do Teu plano redentor. Entendermos, Senhor, aquilo que o Senhor espera de nós, aquilo que o Senhor irá fazer por nós, aquilo que iremos viver. E muitas vezes nós estamos tão inseridos, Pai, estamos tão envolvidos em uma realidade tão indiferente, tão fria, tão apática, que esquecemos, Deus, que nós não somos daqui, que nós não estamos aqui apenas para contar os dias até que a vida se finde, mas que nós estamos aqui, Pai, para fazer e viver a transformação. Nós estamos aqui, Senhor, para pregar o Evangelho a toda criatura. Nós estamos aqui, Deus, para agirmos com integralidade em Ti. Nós estamos aqui, Deus, para realmente agirmos de uma forma correta. Ainda que muitos não entendam, ainda que familiares não entendam, ainda que pessoas que estão ao nosso redor não entendam. Mas que carregar, Deus, a bandeira do Evangelho, que carregar, Deus, a nossa cidadania, esse passaporte, na verdade, Senhor, é um desafio que recebemos de levarmos mais pessoas conosco para esta viagem. Levarmos mais pessoas que talvez estejam andantes, perdidas, para serem completas, para serem preenchidas, para serem encontradas, para serem transformadas e viverem uma vida completamente diferente em Ti. A verdade é que há um caos em nosso meio, há trevas que permeiam ao nosso redor.
E por isso colhemos tantos frutos negativos. Enxergamos uma sociedade tão quebrada, uma sociedade tão triste, tão apática, tão odiosa, tão injusta. Uma sociedade tão distante de Ti, Senhor. É porque há muitas pessoas que ainda não foram encontradas em Ti. Nos ajuda, Senhor, a termos essa ousadia, a realmente, Pai, nos posicionarmos e bradarmos, Senhor, e gritarmos que não há outro Deus como o Senhor, que não há outra verdade que não a Tua, que não há outro amor que não há o Teu, que não há, Deus, a ninguém que seja excluído, ninguém que seja completamente, Deus, abandonado, que Tu, Senhor, Deus, que abraça, Deus, e que traz para perto. Traz entendimento, traz resoluções, traz inconformismo e nos ajuda, Senhor, a vivermos como pessoas exemplares em Ti, para que os outros consigam enxergar em nós a verdade do Teu amor. Estamos aqui, Senhor. Faz queimar em nosso coração a chama. Faz queimar em nossa boca, Senhor, o desejo de falar. Faz queimar em nossos pés o desejo de ir. Faz com que a nossa voz seja como um brado, Senhor. Que em nome de Jesus possamos ter coragem para ir nos lugares que ninguém quer ir. Que Tu estejas capacitando, levantando pessoas para serem diferentes em nossa sociedade. Porque por mais que nós tenhamos saído do mundo, meu Deus, pela graça Tu tenha nos tirado, somos comissionados a estarmos nesse mundo para transformá-lo pela ação da Tua graça.